Bom dia, me chamo Camila e eu vou falar sobre o conceito da globalização da economia. Logo em seguida, teremos Letícia falando das características, Ariane falando das vantagens e desvantagens e Alicia falando sobre os resultados impactantes da globalização. A globalização é um processo de ausência ou diminuição de barreiras econômicas e migratórias entre os países e é caracterizada pelo aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos do mundo. No contexto econômico, a globalização se refere à crescente relação entre as economias do mundo. Esse processo acaba por envolver todo o comércio de produtos e serviços, o fluxo de capitais e a disseminação de tecnologias fundamentais para o desenvolvimento econômico atual. A globalização da economia é um processo que teve início após a Segunda Guerra Mundial, mas suas raízes podem ser rastreadas até o século XV, com a expansão marítima europeia. A globalização da economia começou a se originar com a criação de institutos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que foram estabelecidos para facilitar a cooperação econômica entre os países. Agora vamos expor o conceito histórico da globalização. Antes de se tornar um conceito, a globalização já dava sinais por meio do comércio. Um exemplo vem do mundo ocidental no século XV, ao investir em expansão ultramarina, na procura de outros produtos que não se encontravam em território próprio. Isso foi um dos impulsionadores à globalização e ao comércio. A maior interação entre países se intensificou posteriormente a eventos como a Revolução Industrial. Antes disso, o mundo ocidental ainda se confrontava com medidas protecionistas do mercantilismo, contrárias à globalização. O surgimento das novas tecnologias de comunicação e transporte também desempenhou um papel fundamental na globalização da economia. Esses avanços permitiram uma maior conectividade e interdependência entre os países, facilitando o comércio internacional e o fluxo de pessoas, bens, serviços e capital. Além disso, acordos comerciais internacionais, como a criação da Organização Mundial do Comércio em 1995, também contribuíram para a expansão da globalização da economia. Esses acordos buscaram reduzir as barreiras comerciais, como tarifas, e promover a liberação do comércio entre os países, expandindo ainda mais a relação econômica e comerciais a nível global. Agora vamos falar sobre as características da globalização econômica. As economias são consideradas globalizadas através da relação entre mercados. Isso acontece com a interação entre vendedores e consumidores de localidades diferentes, por meio do comércio. A globalização da economia envolve uma maior integração entre os países de comércio de bens, serviços e investimentos, através da redução de barreiras comerciais. O capital financeiro pode movimentar-se mais facilmente através das fronteiras, permitindo investimentos de estrangeiros diretos e a internacionalização de empresas, também incluindo avanços tecnológicos. Os países tendem a se especializar na produção de bens e serviços em que possuem vantagens comparativas, buscando eficiências e competitividade. O mercado financeiro estão cada vez mais interconectados, permitindo a rapidez de transferência de recursos entre países. As empresas multinacionais estabelecem operações em diversos países, buscando oportunidades de mercados, redução de custo e acesso a recursos. Outra das características da globalização que vai além do campo econômico é a desterritorialização, que acontece por conta das interações entre pessoas de diferentes localidades. Uma das principais ferramentas que impulsionam o comércio entre as nações vem com a redução dos custos de transporte. Movimentar mercadoria e pessoas a custos cada vez menores permite incentivar a globalização e a redução de preços dos consumidores. Porém, a globalização também é movimentada pelo capitalismo. A integração crescente entre mercados faz com que os países compartilhem crises econômicas. Exemplo disso ocorreu em 2008, com origem no mercado imobiliário norte-americano. No entanto, vale ressaltar que a globalização da economia tem suas vantagens e desvantagens com desafios significativos.
Embora tenha impulsionado o crescimento econômico, a criação de empregos e o acesso a uma maior variedade de produtos e serviços, também apresenta a necessidade de lidar com questões como desigualdades, migrações e impactos ambientais. As vantagens da globalização da economia incluem acesso a uma maior variedade de produtos e serviços de preços competitivos, aumento das oportunidades de emprego, especialmente em países desenvolvidos, crescimento econômico através do comércio internacional e investimentos estrangeiros diretos. Acesso aos produtos que não são produzidos nos seus próprios territórios, mercados mais competitivos e inflação bem controlada. Com um maior fluxo de capitais e investimentos entre os países, tem um incentivo ao desenvolvimento tecnológico, com a melhoria dos padrões de vida para muitas pessoas ao redor do mundo. As desvantagens da globalização da economia, tais como desigualdade econômica com benefícios concentrados em certas regiões ou grupamento de pessoas, competições desleal e exploração de mão de obra em países com regulamentações trabalhistas mais flexíveis ou salários mais baixos. Alguns setores da economia podem não se adequar a competições e elevar um certo desemprego no próprio país. Em países em desenvolvimento, pode ser diferente o investimento em novas indústrias, que já existiu em países desenvolvidos com custos reduzidos e com melhor tecnologia. Em países em pequena dimensão, a entrada de multinacionais pode afetar produtores menores, criando monopólios na economia. Exploração de matéria-prima e mão de obra barata de empresas e países desenvolvidos nos mais pobres causa vulnerabilidade aos choques econômicos globais, com crises financeiras ou flutuações dos preços dos commodities. Além disso, vale ressaltar do aumento das disparidades ambientais e degradação ao meio ambiente, devido à intensificação da produção global. Resultados impactantes da globalização da economia incluem o surgimento de blocos econômicos, o agrupamento de países em torno de blocos econômicos e uma característica da globalização da economia. A formação desses blocos permite aos países ampliar suas vantagens competitivas e seu mercado consumidor, elementos primordiais em uma economia de mercado altamente globalizada. Também tem a criação de redes de cadeias produtivas globais, permitindo que produtos sejam fabricados em várias partes do mundo. Aumento do comércio internacional com crescimento de exportações e importações, desenvolvimento rápido de países emergentes como a China, Índia e Brasil, devido ao acesso a mercados globais e investimentos estrangeiros. Transformação de cidades e regiões em centros financeiros de negócios globais. Intensificação dos fluxos migratórios à medida que as pessoas buscam oportunidades em outros países. Aumento do poder e influência de organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional.